Estamos de volta. Chaves, você estava falando do cosmos, da beleza. Realmente, o nosso planeta é um planeta maravilhoso, as coisas devem estar em equilíbrio, como nós sabemos, mas nem sempre estão. E falando nessa Inquisição, nesse esquema que foi usado com Jesus naquela época, e hoje em dia, com o uso, com a manipulação da fé religiosa perante várias e várias pessoas aí, como é que você coloca essa situação atual perante uma comparação, vamos dizer, com o que foi feito com Jesus e o que pode ser feito para mudar isso tudo? Existe uma frase na Bíblia muito conhecida: aquele que tiver fé em Jesus está salvo. Só que essa palavra fé, ela em grego é pistis. Pistis. Em latim é fides. E o que essas duas palavras significam? Na verdade, significam fé, ter crença, mas significam também fidelidade. E não só crer, Sim. não só crença. E então, vamos dizer essa frase: quem tiver fé em Jesus, na verdade, a melhor tradução seria: quem tiver fidelidade a Jesus, salva-se. É a melhor tradução, fidelidade. E não tanto fé no sentido de crença, porque acreditar em Jesus, usando a linguagem dos nossos irmãos evangélicos, até o diabo crê. E como crê? E daí? Então, o que importa é ser fiel a Jesus. E aí vem até a minha lembrança, a nossa lembrança, aquela frase dele, famosa: aquele que ouve minhas palavras, mas não as põe em prática, é como aquele que constrói sua casa na areia. Vem os vendavais e a desmoronam e a levam. Agora, o que crer em minhas palavras e as vivencia, põe-nas em prática, esse é como aquele que constrói sua casa na rocha. Vêm os vendavais, as intempéries do tempo, e ela continua firme, intocável. Então, o importante é essa fidelidade a Jesus. E não só crer nele, porque crer nele, como eu disse, repito, até o diabo crê. Pois é. E essa fé, então, que é manipulada, então não é a fé verdadeira, seria aquela fé cega? E essa fé, muitas vezes até antirracional, Sim. baseada em doutrinas polêmicas, que nós respeitamos. Nós espíritos respeitamos todas as crenças. Mas não são apenas nós espíritos que não aceitamos certas doutrinas. Os nossos próprios irmãos católicos, evangélicos, protestantes, entre eles também, eles não creem em tudo com devido respeito. Por exemplo, a infalibilidade do Papa com relação a questões doutrinárias. Nossos irmãos católicos e protestantes não aceitam. Já os católicos aceitam. Mas os católicos também, não todos eles aceitam. Muitos católicos não aceitam que o Papa é infalível em questões doutrinárias. Então, há divisões aí dentro da própria igreja, a qual existe uma doutrina chamada dogma, né? E no caso aí, geralmente, da Igreja Católica. E esses dogmas, eles passaram, na sua maioria, o da infalibilidade do Papa é um que é exceção. Mas, de um modo geral, os dogmas da Igreja, porque eles são antigos, eles passaram todos para os protestantes e para os evangélicos. Eles também seguem os dogmas. Eu costumo dizer, nós espíritas somos os verdadeiros evangélicos. Por quê? Nós seguimos o evangelho. Pelo menos Estudamos. tentamos. Hein? Pelo menos tentamos, né? Sim, mas seguimos no sentido Sim, é o assim, nosso estudo. de estudar
e, na medida do possível, vivenciar Sim. o Evangelho. Agora, nossos irmãos católicos e evangélicos, e também os protestantes, que são essas igrejas protestantes, né, mais antigas, da reforma de Lutero, eles estão mais ligados aos dogmas e não tanto à Bíblia, apesar de falarem muito na Bíblia, andarem com a Bíblia debaixo do braço, para um lado e por outro, mas, na verdade, eles estão mais presos aos dogmas e não tanto à Bíblia. Que no caso seria uma parte mais material, né, Chaves? Seria essa parte do que a gente tem que tentar aprender mais, que é o desligamento, é se desligar dessas coisas tão, né, só matéria, só vida presente, só... Porque os dogmas, Celina, o objetivo deles também foi de defender interesses da igreja. Materiais. E nesses interesses da igreja havia questões de egoísmo, questões materiais, sim, havia. E a igreja, ela insistiu, não, vocês têm que acreditar nisso aqui. Quem não acreditar, morre na fogueira. Que coisa, Então, era né? assim. Agora, isso entrou na igreja, na mentalidade das pessoas, e ficou aí até hoje. Né? Porque até hoje ainda se fala nessas coisas, ainda se vê situações semelhantes. Massacres. Eu vou dar um exemplo. Nossos irmãos católicos, né? Eles aceitam a transubstanciação, que é a presença real. Destaco essa palavra, real, porque o dogma é baseado nela. Presença real do corpo de Jesus na hóstia consagrada. Já isso aí é transubstanciação. Já os nossos irmãos protestantes e evangélicos aceitam a consubstanciação. Ou seja, eles dizem que a presença de Jesus na hóstia é figurada, alegórica, Sim. e não real. A Igreja Católica diz que é real, embora muitos católicos não acreditem também, mas se ele for padre, ele não pode falar em público. Se for bispo, também não pode, é claro. E, às vezes, até um papa pode não acreditar, mas ele não pode falar em público. Tem que ficar lá reservadamente para ele, né? Agora, quem não é católico, não tem compromisso, ou então o próprio católico leigo, que não tem um compromisso muito sério com a igreja, esses podem falar, não acontece nada com eles. Agora, no passado, puxa, era delicado. O indivíduo morria na fogueira, né? Meu Deus. Espere um pouquinho, nós vamos dar uma voltinha e já voltamos.